Fala aí, galera. Beleza? Bora aí para mais uma resolução do simulado de ciência dos materiais. Dessa vez aqui a gente está com a questão 4. Se você não viu os vídeos passados, eu recomendo que veja. Eu fiz bem passo a passo aqui todas as questões, desde a primeira questão, onde eu expliquei sobre as formas e tudo mais. Aqui a gente trabalha com tensão, força, modo de elasticidade e tudo mais. Na 2, aprofundando os conceitos aplicados na 1. E na 3, já começamos a falar sobre o diagrama de ferro-carbono. A preencher toda essa tabelinha aqui, fiz ela bem passo a passo, para você que ainda não entendeu, ainda tem dificuldade. Eu aposto que vendo aqui você vai pelo menos sair sabendo muito mais. Agora, vamos para esse exercício aqui. Ele diz o seguinte: uma barra cilíndrica de aço 1040. Então vamos anotando aqui nossas informações. Então, aço 1040, originalmente com 15,2 milímetros de diâmetro. Então, o D0. O computador está meio lento agora, hein, rapaz? O D0 é 15,2. Deve ser trabalhado a frio por estiramento, que em outras palavras é trafilar. A seção transversal circular será mantida durante a deformação. O limite de resistência à tração superior a 840, então aqui, ó, D0 é 15,2 milímetros. Deixa eu ver se essa configuração está certa. D0 15,2 milímetros. Um limite de tração superior a 840 MPa, então tração deve ser superior a 840 MPa, e uma ductilidade pelo menos de 12%, então deve ser maior que 12% de alongamento. São desejados após o trabalho a frio. Adicionalmente, o diâmetro final deve ser de 10 mm. Então, o diâmetro final é igual a 10 mm. Explique como isso pode ser conseguido. Primeiramente, a gente tem que ver em qual faixa de trabalho a frio a gente tem que trabalhar para manter essas características. Vamos para a primeira delas. A gente tem que garantir uma tensão, um limite de tração, um limite de resistência à tração superior a 840 MPa. Então, ó, esse gráfico aqui, ó, limite de resistência à tração tem que ser maior que 840 MPa. Vamos ver onde isso dá no gráfico. Aqui eu já tracei, ó. Aqui a gente tem o 850, então aqui a gente tem o 840, que é o desejado. E lembrando, aqui a gente tem três curvas: cobre, latão e o aço 1040. A gente quer analisar o aço 1040. Então aqui a gente tem 840, a gente traça aqui até chegar na curva e desce até aqui embaixo. Traçando esse ponto, a gente tem que decidir se a gente quer garantir o lado esquerdo ou direito. Como a gente quer uma tração superior a 840, então tem que ser lugar onde a tração é maior. Se eu pegar do lado de cá, a tração vai decaindo até abaixo de 700. Se eu pegar o lado direito, vai subindo o limite, a resistência da tração. Então a gente quer esse lado aqui. Eu gosto de colorir o gráfico assim, ó. Então o trabalho a frio ele deve ser maior que 20%. Porcentagem de trabalho a frio para garantir essa característica deve ser maior que 20%. Vamos ver a outra característica que ele quer. E uma ductilidade pelo menos 12%. Então ele quer uma ductilidade acima de 12% de alongamento. Aqui a gente tem limite de escoamento. E no gráfico abaixo a gente tem, ó, ductilidade, porcentagem aqui. Ele quer 12%, então a ductilidade está aqui nesse eixo. A gente vê aqui, ó, 10%, aqui está 15%, então mais ou menos aqui está o 12%. Então 12 aqui, a gente traça a reta, bateu no gráfico, vê em qual porcentagem de trabalhar frio bate. Aqui deu mais ou menos no 27%.
Então, aqui de novo, lembrando, essa curva é do latão, essa aqui do cobre e essa aqui do aço. De novo, a gente traçou o ponto aqui, agora a gente tem que escolher se a gente quer um trabalho a frio maior que 27% ou menor que 27%. Ele falou que tem que ser de pelo menos 12%. Então ele quer coisas acima disso. Se eu vou para a direita do gráfico, essa ductilidade ela diminui. Se eu vou para a esquerda, ela está aumentando. Então a gente quer pelo lado direito do gráfico. Então, para garantir que vai ser acima de 12%, tem que ser um trabalho a frio menor que 27%. Então, porcentagem de trabalho a frio menor que 27%. Vamos voltar para a questão. E falo que o diâmetro final deve ser isso. Beleza, a gente viu aqui, ó. Então, juntando essas duas informações desse trabalho a frio com esse, a gente vê o seguinte, que o porcentagem de trabalho a frio deve ser maior do que 20% e menor que 27%. Agora, para fazer o cálculo, a gente escolhe um valor aqui no meio. De exemplo, a gente pode tanto pegar o 20, quanto o 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Porém, eu recomendo sempre pegar o valor médio desses dois, porque aqui nessas duas aproximações aqui, pode dar um pouquinho, pode ser 28, alguém pode falar que ele estava no 19, tudo mais. Então, para garantir que a gente vai estar no intervalo certo, e é mais seguro também, a gente pega um valor que está no meio. Então vamos escolher aí, ó, trabalhar esse material com 23% de trabalho a frio. Só que a gente quer passar ele de 15,2 milímetros para 10 milímetros. Se a gente trabalhar isso de uma vez, a gente vai ter uma porcentagem de trabalho a frio muito grande. A fórmula de porcentagem de trabalho a frio é dada da seguinte maneira: área inicial menos área final sobre área inicial. Isso vezes 100%. Se eu fizer ali, ó, a área, nesse caso aqui é uma barra circular, então a área, né, da seção é uma área de um círculo. A área de um círculo, ela pode ser dada por, vou escrever aqui, ó, a área de um círculo pode ser dada por π raio ao quadrado, ou a gente pode trabalhar com π diâmetro ao quadrado sobre 4. Eu gosto mais de trabalhar com essa segunda opção, porque os exercícios aqui, eles dão um diâmetro. Então, vamos usar ela. Então, porcentagem de trabalho a frio. Porcentagem de trabalho a frio. Aqui eu vou fazer uma simulação de quantos por cento de trabalho a frio a gente ia ter se a gente passasse ele direto, do 15% para o 10%. Então, a gente vai ter aqui, ó, π d2 sobre 4. Nesse caso aqui, o diâmetro inicial é de 15,2 ao quadrado, menos o final, que é π vezes 10 ao quadrado sobre 4, sobre o inicial, que é π sobre 4 vezes 15,2 ao quadrado. Perceba aqui, ó, o bom de trabalhar com diâmetro nesse caso é que a gente pode cortar esses π sobre 4 aqui, ó. Ele é comum em todas as parcelas. Então, fica só diâmetro inicial ao quadrado, menos diâmetro final ao quadrado, sobre diâmetro inicial ao quadrado. Isso aqui, vou fazer aqui na calculadora junto com vocês. 15,2 ao quadrado, menos 10 ao quadrado, que é 100, dividido por 15,2 ao quadrado, vezes 100. Isso aqui é igual a aproximadamente 57% de trabalho a frio. Então, é inviável fazer essa mudança de uma vez para outra. Então, o que é o recomendável a se fazer? Como a gente não pode trabalhar dessa maneira, fazer essa redução muito brusca, se a gente tiver lá, ó, negócio com 20%, ó, com esse diâmetro inicial aqui, diâmetro inicial de 15,2. Aqui eu
A gente está passando ele, né? Trefilando. Se a gente passar ele para 10 milímetros, a gente vai ter uma porcentagem de trabalho a frio. Eu falei ali de aproximadamente 57%. Então, não é o ideal. Então, o que é o mais essencial se fazer? A gente trabalhar ele a frio até certo tamanho. Aqui a gente vai ter ali novamente com uns 15,2 milímetros de diâmetro. A gente trabalhar ele até um certo diâmetro. Depois disso, recristalizar. Então a gente recozer ele para ele voltar às propriedades originais dele. Porque se a gente trabalhar ele direto assim, quanto mais você trefila, mais ele aumenta a sua resistência mecânica e sua dureza. E vai fugir do que a gente quer. Aumenta sua ductilidade, sua resistência mecânica e tudo mais. Então o ideal é passar ele de 15,2 até um certo diâmetro, recristalizar. Vou chamar aqui de D0, por conta do seguinte. Recristalizar ele, depois a gente vai pegar ele novamente, ele vai estar com todas as suas propriedades renovadas, ele não vai estar encruado por causa desse processo. Perdi o cursor, o desenho ficou muito feio. Aqui a gente vai começar ele com aquele D0 ali, né? A gente terminou aqui. Lógico que eu aumentei a escala, tudo mais. E a gente vai terminar aqui, ó, nos 10 milímetros. Qual que é a ideia então? Daqui pra cá, ter a porcentagem de trabalho a frio de 23%. Que foi aquele trabalho a frio que a gente achou, que ele tem, esse material ele tem que ser trabalhado a 23% de trabalho a frio para garantir as características desejadas. Então, dito isso, falta a gente descobrir qual que deve ser esse D0 aqui, ó, para ele iniciar e fazer esse trabalho a frio de 23%. Então é só a gente voltar o valor para a fórmula. Então a gente quer obter 23% de trabalho a frio, 0,23, né? É igual a o D inicial ao quadrado menos 10 ao quadrado sobre o D0 ao quadrado. Aqui é que nem eu falei, aqui mais para cima, que por conta de ter aquele π sobre 4 em todas as frações, a gente pode cortar. Aí sobra só o diâmetro ao quadrado. Então fica aqui, ó, porcentagem de trabalho a frio é igual a área inicial menos a área final sobre a área inicial. Que nesse caso aqui, que nem eu disse, a gente pode colocar deixar só os diâmetros ao quadrado. Dessa maneira, é só a gente resolver esse sisteminha aqui. Então a gente vai ter 0,23 d0 ao quadrado é igual a d0, d inicial, diâmetro inicial ao quadrado, menos 100. Passando isso aqui para esse lado aqui, a gente vai ter, lembrando que a gente tem um 1 nessa frente, né? A gente passa, vou deixar o 100 desse lado aqui, né? 100 desse lado. Vai ficar negativo de ambos os lados. Vou fazer passo a passo, né? Para não confundir vocês. Então vai ficar menos 100 aqui, desse lado. Menos 100. Esse 1 diâmetro inicial ao quadrado vai passar para o lado de cá, negativo. Então vai ficar 0,23 menos 1. Isso vai dar menos 0,77. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Deixa eu virar a calculadora.
Você chega na engenharia, só faz conta com calculadora, depois você fica ruim nessas matemáticas básicas. É triste. É isso, 0,77. Não tô tão ruim assim. Esse menos consegue com esse menos aqui, né? Então, a gente passa esse 0,77 para o outro lado. Fica 100 dividido por 0,77. A gente passa esse quadrado para cá como raiz. Então, fica assim. Isso aqui vai ser a mesma coisa de raiz de 100 dividido por 0,77. 129,87. 129,87. Aí 129,87 vai dar aí aproximadamente 11,4 milímetros. Deve ser esse último arredondamento aqui, ó, esse último diâmetro. Então, o que vai ser? Então, respondendo finalmente a pergunta, explique como isso pode ser conseguido. Então, eu vou fazer novamente aqui, né? Só para ter um resumo geral, novamente. Repetir muitas palavras. Mas então, como isso pode ser conseguido? Como pode ser conseguido? Aqui eu vou explicar por desenhos, mas você tem que escrever isso, né? Então, o que seria o primeiro passo? A gente passar ele de 15 milímetros, aqueles 15,2 milímetros lá. Deixa eu desenhar aqui, né, a trefiladeira. A gente passar daqueles 15,2 milímetros para 11,4 milímetros. Depois disso, segundo passo, recoser ele. Recoser para recristalização. Por que recoser para recristalização? Porque com o trabalhar frio, quanto mais trabalhar frio, mais sobe a resistência mecânica, mais sobe, se não me engano, é a rigidez dele, e diminui a ductilidade. Posso ter errado nesse segundo aqui, eu sei que sobe a resistência mecânica e diminui a ductilidade. Então é recoser para recristalização, para ele voltar com as propriedades, meio que eliminar esse trabalhar frio, ou as características que ele pegou desse trabalhar frio, para ele voltar a ser maleável e tudo mais. E depois disso, fazer novamente a trefilação, passando ele de 11 milímetros,4 para 10 milímetros. Então aqui 11,4 de diâmetro, passar ele para 10 milímetros de diâmetro. Vou desenhar aqui de novo. Então seria esse o processo. Então recapitulando o que a gente fez aqui até agora. Só ver quantos minutos, 19 minutos de vídeo. Primeiro passo, achar nos gráficos qual a porcentagem de trabalhar frio, qual a margem que a gente tem que trabalhar. E depois disso, descobrir qual que é o diâmetro inicial que a gente tem que começar para fazer esse trabalhar frio e garantir essas propriedades. Foi só jogar na fórmula. Espero que tenha ajudado você de alguma forma. Até mais, valeu!